eu pedi para apagar a luz, porque hoje a gente vai falar de luz, e eu queria que você tivesse esse pequeno contraste, né, de luz e trevas. E se você sentir sono, tem alguém do seu lado para dar uma cutucada no seu baço, né, e te acordar. Mas vamos ler esses versículos que estão aqui. Se você quiser acompanhar no telão, você pode acompanhar. Se não, na sua Bíblia você vai encontrar, especialmente no livro de João, alguns versículos, mas alguns também aqui. Por exemplo, esse de Mateus, que é o principal que a gente vai ler hoje. É quando Jesus fala no Sermão da Montanha. A gente não sabe exatamente quantas pessoas estavam ouvindo Jesus quando Mateus registrou esse sermão, mas aparentemente quando Jesus pregava isso, não era uma vez só, ele possivelmente repetia essas palavras com muitos públicos diferentes. E ele está falando para a nação de Israel, ele está falando para aqueles que confiam em Deus e creem em Deus, aqueles que sabiam que lá atrás, alguns milhares de anos atrás, Deus havia falado a um homem chamado Abraão, que eles consideravam o pai de todos eles, dizendo: Abraão, de ti farei uma grande nação e em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Embora a nação de Israel tivesse sido ensinada desde o início a se manter reclusa e sempre olharem apenas para si mesmos, quando Jesus entra no cenário da história, ele começa a revelar que algo novo está acontecendo e diz que Israel vai cumprir o seu propósito que Deus prometeu lá em Abraão a partir dali. E ele fala para essa nação, para todos que quisessem ouvir, especialmente para aqueles que o seguiam: vocês são a luz do mundo. Até então eles não queriam ter nada a ver com o mundo. Eles nem imaginavam que eles pudessem sair da onde eles estavam e alcançar qualquer coisa no mundo. Mas Jesus chega para ele e fala algo que para mim e para você se tornou muito comum ouvir, mas para eles foi revolucionário. Talvez para alguns foi espantoso. Vocês são a luz do mundo. E ele faz uma pequena analogia para explicar como é que a luz funciona, e eu e você sabemos. Diz assim: não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Uma cidade construída sobre um monte, todo mundo vê, ninguém consegue esconder, é fácil. E ele chega onde ele queria quando ele fala: e também ninguém acende uma candeia, ninguém acende uma vela e coloca debaixo de uma vasilha. Obrigado, meu Deus. O teclado quer pregar também? Ok. Ninguém acende uma candeia, uma vela e coloca debaixo de uma vasilha. Não sei se você já fez isso, a não ser que você quisesse apagar aquela vela, né? Você botava um caneco em cima dela. Mas, ao contrário, coloca-se no lugar apropriado, no lugar alto, no lugar onde fique fácil que aquela luz possa se estender e se expandir. Coloca-se no lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. Sabe, nesse momento aqui, por causa desse pequeno arranjo que eu fiz de apagar as luzes, algumas pessoas estão iluminadas e outras não. Algumas das luzes que estão aqui estão alcançando um determinado local, um determinado espaço, mas certos espaços aqui estão na escuridão, estão em trevas, né? Porque a luz, com certeza, sempre vence as trevas, não existe briga entre essa luz e qualquer escuridão aqui, a luz sempre vence. Mas dependendo da força da luz, ela tem um alcance. Jesus fala: a luz precisa ser colocada no lugar apropriado. Falando de vocês são luz do mundo. Ninguém acende, uma vela e coloca debaixo, mas um lugar apropriado, e assim ilumina a todos os que estão na casa. E aí ele faz um convite. Assim, Jesus está falando com todos que resolveram segui-lo. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens. Ao que talvez o público se perguntasse, talvez você se pergunte: do que ele está falando? Que luz eu tenho? Ou que luz eu poderia ser? Assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens. A luz que você consegue projetar e alcançar um determinado território precisa brilhar diante dos homens. E ele explica: para que vejam, porque é para isso que a luz existe, para que a gente possa ver, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Eles veem as suas boas obras e glorificam ao seu Pai que está nos céus. Então, nessa passagem, e talvez em muitos outros momentos, Jesus fala que você e eu somos
a luz do mundo. Mas ele, durante o seu ministério, ele se refere a si mesmo como também a luz do mundo. Ele não falou aqui, mas ele vai falar, por exemplo, em João, no capítulo 8, numa discussão. Esse é um dos capítulos mais difíceis que você vai ler na Bíblia, porque ele tem uma discussão longa e extremamente, como é que eu posso falar, expressiva contra os fariseus. E no meio da conversa toda ele fala, falando novamente ao povo, na verdade isso aqui que dá início a tudo, os fariseus começam a acusá-lo. Depois que ele fala isso, ele diz assim: eu sou a luz do mundo. Toda vez que Jesus fala de luz é porque possivelmente o lugar precisa de luz. Não sei quanto a você, algumas pessoas se sentem incomodadas num lugar escuro assim, você sente falta de luz. Quantos gostam de lugar bem iluminado? Quando você vai almoçar, por exemplo, você gosta de lugar escuro ou bem aceso? Eu também, eu tenho crise com esses lugarzinhos que apaga tudo quanto é luz, assim, fico, não, aquela coisa muito pequenininha, você não consegue nem ver o que você está comendo direito. Você fica até preocupado para ver se está certo, né? A gente gosta de luz, incomoda. Se existe uma escuridão, a gente quer luz ali, mas está ali falando, Jesus disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá, leia bem alto comigo, terá a luz da vida. No capítulo seguinte ele fala: enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Quem explica muito bem isso para a gente é o próprio João, no primeiro capítulo, que a gente usou bastante nas últimas semanas, quando João se refere a Jesus começando a sua história, a sua narrativa do princípio. E não do princípio que Deus criou os céus e a terra, mas no princípio onde ele fala que era aquele que é a palavra, ou o verbo, ou o logos. E ele estava com Deus, ele está falando de Jesus, e ele era Deus, ele estava com Deus desde o princípio. E essa é uma das frases mais fortes que você vai encontrar na Bíblia. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, absolutamente nada no universo, nada do que existe teria sido feito. Quantos acreditam nessa verdade? Diga amém. Sem Jesus não existiria nada, sem a palavra de Deus nada existiria. Ele fala: nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. João começa a pintar um quadro, uma imagem para mim, para você entender que Jesus ele vem como algo extremamente necessário no mundo que estava em trevas. Ele, Jesus, era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotam. Ou não a derrotaram. Ele estava querendo explicar, né, o que tinha acontecido quando Jesus chegou. Bom, você experimenta isso todo dia que você entra no seu quarto à noite. Quando você entra no seu quarto, ele está escuro. E você aperta o seu interruptor, ele acende a luz. A luz não demora a tomar conta do quarto. Você não vê metade do quarto escuro e a outra metade acesa e as trevas e a luz brigando para ver quem vai vencer. Não. Quando a luz chega, ela vence as trevas completamente. Todas as trevas são derrotadas. E João está apenas lembrando isso. Quando Jesus vem, ele vem como algo que resolve a questão, que derrota as trevas. E ele fala de João Batista, no meio da sua história, no próximo versículo mesmo, surgiu um homem enviado por Deus, chamado João, e ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele, por meio de João, todos os homens crescem. Onde é que você está querendo chegar, André? Eu estou querendo mostrar para você por que a Bíblia faz questão de dizer que você é a luz do mundo e que Jesus é a luz do mundo. João está explicando que João Batista vem como uma testemunha da luz, como alguém que vai apontar nessa direção. Olha como é que ele fala agora. Ele próprio, João, não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Jesus. Mas Jesus chega para mim e para você e fala: você também é a luz. E assim como João, você reflete a luz que ele tem. Claro que você já ouviu isso antes, mas hoje eu queria mostrar para você como isso é na prática. João continua dizendo que existe essa posição onde Jesus é a verdadeira luz, a luz que domina todo o universo. Como o sol, por exemplo, que todo dia, principalmente agora no verão, né, nasce no leste certinho.
E quando ele amanhece, a escuridão vai embora, de repente aparece. Mas quando chega de noite e o sol vai embora, existe um outro astro, que nós conhecemos, né, como a Lua, que hoje existe discussão, hoje existem pessoas realmente que acreditam que a Terra não é redonda, existe realmente um grupo cada vez mais crescente que acredita que a Terra é plana. É sempre para mim surpreendente, mas eles têm os seus argumentos. Mas nós percebemos esse momento onde o sol aparece, o sol se põe, e de repente aparece uma lua. Eu sou apaixonado pela lua. Quantos aqui gostam da lua? Eu acho ela tão linda. E a lua, ela, numa noite onde você está numa cidade, num campo, algum lugar sem luz, é impressionante a força da luz da lua. É impressionante o quanto que ela ilumina. Num dia claro de sol, por exemplo, um dia onde tem muitas nuvens no céu, já aconteceu de você confundir o sol com a lua? Você vê aquela bola assim, só que ela está coberta por nuvens e você sabe que a lua aparece durante o dia também. Existe, né, uma ligação entre essas duas coisas. Nós sabemos que mesmo a lua não tendo luz própria, ela consegue iluminar com uma força muito grande, especialmente a lua cheia, especialmente quando o sol bate nela com força, com a sua totalidade. Claro que João não estava usando essa analogia, mas ela seria apropriada dizendo, estava chegando no mundo a verdadeira luz. Mas quando Jesus chega para você e fala que você também é a luz, talvez a gente pudesse entender assim, você consegue refletir uma luz que não é sua, que é dele, mas que continua fazendo um trabalho gigantesco de iluminação. Nós, quando olhamos para a palavra de Deus, vamos ver que Jesus era a verdadeira luz e nós devemos refletir a sua luz. A palavra luz, se você procurar na Bíblia, ela vai aparecer mais de 300 vezes. E você sabe o que você vai encontrar na maioria das vezes que você encontra a palavra luz na Bíblia? Sempre é para resolver um problema. Sempre é porque antes vieram trevas. A luz sempre vem para resolver um problema. E qual é o problema? A escuridão. A gente conseguiu deixar bem escuro aqui, né? A escuridão. Você sabe que essa imagem que eu estou colocando para você, de eu mesmo me iluminando, ela vai ser importante daqui a alguns minutinhos. Trevas, escuridão, cegueira. Quando você vê isso na Bíblia, tem a ver com ignorância. É quando a gente não sabe alguma coisa. Todo mundo aqui já teve que andar num lugar escuro. Alguém aqui tem medo escuro? Só para saber. Está todo mundo bem? Tem alguma criança chorando? Não, está tudo certo? É quando você não sabe alguma coisa, você está em trevas. Quando você tem que andar na sua casa sem luz. Eu coloquei da seguinte maneira, quando nós não sabemos alguma coisa, nós perdemos. Você já talvez tenha perdido a oportunidade de passar no concurso porque não sabia o que tinha que saber. Você talvez tenha perdido o motor do seu carro porque não sabia alguma coisa que você tinha que saber. Você talvez tenha perdido algo muito mais sério, talvez um relacionamento, porque não aprendeu o que tinha que ter aprendido. Quando nós não sabemos, quando nós estamos em trevas, nós perdemos. Quando nós estamos em trevas, nós somos roubados. Naturalmente. Eu espero que ninguém seja hoje. Fica atento à sua bolsa nesse momento. Quando nós estamos em trevas, quando nós não sabemos as coisas, nós somos roubados. Você sabe o que eu estou falando? É tão frustrante. Quando alguma coisa existe, é real, me pertence, mas eu não consigo ver, porque eu estou em trevas. É meu, eu posso só ir lá pegar, mas eu não vejo. E é como se eu tivesse sido roubado de algo que era meu. É isso que acontece com a ignorância, quando a gente não sabe a verdade. Quando nós não sabemos, nós somos impedidos.
existe algo que eu poderia ter, existe algo que eu poderia alcançar, mas as trevas me impedem. Eu me lembro que, numa dessas oportunidades de sair do meu quarto e ir em algum outro lugar, na sala, e com tudo escuro, eu me lembro de alguns momentos de desistir, porque tinha tanto brinquedo no chão que eu podia pisar, e eu não sabia, né? Em alguns lugares que eu já estive, de repente, onde é que ficava a luz. Eu sou impedido de avançar, eu sou impedido de ir mais além, porque falta luz. Quando nós não sabemos, nós acreditamos em mentiras. Claro, se você não sabe alguma coisa, qualquer coisa que contarem para você pode ser verdade. Mas muitas vezes é mentira, nós acreditamos. Não há ninguém aqui que escapou disso, eu sou uma dessas pessoas. Nós acreditamos em meias verdades, que parecem verdade, mas não são verdades. Quando nós não sabemos, quando nós estamos em trevas, nós estamos condenados ao erro. Claro. Eu estou com essa luz aqui na minha cara, quando eu tirar vai ficar aquela mancha, né? Se eu tentar me mover aqui, eu posso cair aqui da escada. Eu estou condenado ao erro se eu estiver na escuridão, eu estou condenado ao engano. Quando nós não sabemos, nós ficamos presos na mesma condição. Mas, quando a luz chega, graças a Deus, quando a luz chega, nós conseguimos nos mover com segurança. Você consegue andar sem muito problema, você consegue ver. Lembra que eu falei para você que na Bíblia, toda vez que a luz aparece é porque trevas estavam ali. Logo no primeiro capítulo da Bíblia diz lá, e as trevas estavam, né, na face do abismo, e disse Deus, haja luz. Era para resolver um problema. Quando a luz aparece, eu estou usando isso como uma analogia, mas eu preciso chegar logo à questão com você. Quando Jesus entra na sua vida, quando Ele que é a luz, a verdade, Ele entra na sua vida, agora você pode se mover, você pode agir, você pode dar os próximos passos com segurança. Assim como você se movendo num cômodo sem luz pode tropeçar, com luz você não tropeça. Uma coisa que eu percebi há pouco tempo, que já era para ter percebido há muito tempo atrás, é que quando está tudo escuro, eu, por exemplo, estou na cozinha, eu vou procurar uma vela, né? Eu sei que tem uma mesa aqui, uma cadeira ali, uma pia ali, uma geladeira aqui, mas ainda assim eu tenho que andar devagar. Você não pode andar correndo na cozinha para procurar, né, para pegar lá a vela. Você tem que andar devagar e você tem que andar com os braços assim. Você perde velocidade, você perde agilidade, mas quando a luz chega, você consegue se mover com agilidade. Você consegue ir mais longe, mais rápido. Você consegue, né, avançar de verdade quando você tem luz. Quando a luz chega, nós podemos encontrar coisas que estavam perdidas. Se você já procurou alguma coisa no escuro, eu imagino a sua agonia, né? Como, por exemplo, velas. Mas quando fica claro, quando a luz chega, nós conseguimos encontrar coisas que estavam perdidas. Quando nós sabemos, quando eu digo quando a luz chega, quando finalmente clareza, quando finalmente entendimento chega, quando finalmente eu sei, quando finalmente eu conheço a verdade, eu tenho segurança, eu ganho agilidade, eu não posso mais ser enganado. É tão bom isso. Tão bom quando eu não vou ser mais enganado. Aqui na igreja eu já ouvi tantos testemunhos de pessoas que foram enganadas durante uma vida inteira, às vezes. Enganadas doutrinariamente, enganadas por dogmas, enganadas por ideias, enganadas porque nos bancos das igrejas se ouvia de todo tipo de coisa. E hoje ainda, é uma pena isso, é triste, mas a igreja não deveria fabricar nunca isso, mas é isso. A igreja cristã evangélica também fabrica trevas. Mas em outros níveis também. Né? Na sua profissão, no seu trabalho, na sua família, você não precisa ser enganado, você pode ter uma base sólida para construir a sua vida, e que alguém diga aleluia. Nós não estamos mais presos, mas nós estamos livres. Jesus fala lá mesmo em João 8, e conhecereis a verdade, a luz vai brilhar, e a verdade vos libertará. Eu queria lembrar você que
a luz de Jesus não era simplesmente a mensagem de Jesus. Ele mesmo era a luz. Na verdade, ele é a luz. Uma das coisas interessantes sobre a luz, que talvez toque em você imediatamente, é que Jesus, sendo a luz, você não vai encontrar nenhum versículo onde ele tem alguma coisa a esconder. Jesus não tinha uma parte da vida dele que ele não queria que ninguém soubesse. Jesus não tinha os seus segredos que ninguém pode saber. Mas quando nós temos segredos, nós não queremos luz. Não ilumina essa parte da minha vida, por favor, ninguém precisa saber. Mas eu queria que você soubesse hoje que a nossa cura, a nossa libertação, a nossa transformação está quando você permite que luz seja lançada nos seus segredos. É somente quando o nosso segredo é exposto à luz que nós conseguimos tratar propriamente dele. Luz significa verdade. Luz significa um caráter aperfeiçoado. Luz significa entendimento e sabedoria. Quando a gente falar hoje, e terminar, eu vou terminar em alguns minutinhos, do que eu e você precisamos praticar, é isso. Quando a luz entra, quando a verdade chega, em oposição à mentira que nós acreditamos. Algum tempo atrás eu falei aqui na igreja, eu preguei uma série, depois eu trouxe uma mensagem com base nessa série, falando que você precisa questionar tudo aquilo que você acredita. Quais são as suas crenças? Quais são as suas convicções? Todo dia a gente lida com pessoas tão convictas. A pergunta é, com base em que você tem a sua convicção? Aqui na igreja a gente perguntaria qual o versículo, né? Qual é a base que você tem na palavra para acreditar no que você acredita? É tão importante a gente repensar. Porque nós somos tentados a acreditar em versículos que nem existem. Você sabia que tem um monte de versículos que as pessoas inventaram e não estão na Bíblia? Você conhece algum? Faça por onde te ajudarei, meu servo, alguma coisa do tipo. E talvez vários outros. Porque parecia apropriado, né? Eu lembro de uma igreja que eu frequentei, lá nos Estados Unidos, que o pastor pregou uma vez e falou: Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E alguém completou, e vós vencereis também. E esse versículo pegou e todo mundo acreditava que isso estava escrito assim na Bíblia. E vós vencereis também, essa parte não está lá. E claro que é uma verdade. Mas quantas outras coisas nós ouvimos, nós acreditamos? Tem ditado popular que você acha que está na Bíblia. E mesmo que não seja a Bíblia, com base em que você crê no que você crê? Porque quando a verdade chega, quando a luz chega, opa, agora você tem liberdade. É quando o seu caráter é aperfeiçoado. Lembra que eu falei? Eu tenho coisas, com certeza eu tenho, você tem, que a gente não quer colocar diante da luz, a gente não quer que ninguém veja. Mas se eu quiser ser verdadeiramente tratado e curado nos meus pecados, nos meus erros, nas minhas falhas, alguém, talvez entre eu e Deus e mais alguém, precisa ser colocado diante da luz para que alguém me ajude a curar, a sarar. Porque enquanto eu guardar dentro de mim, você lembra das criaturas das profundezas? Elas crescem no escuro. E chega uma hora que elas aparecem na nossa vida. Significa entendimento, saber algo que você não sabia antes. Eu sei o que eu não sabia antes. Sabedoria, eu vejo o que eu não via antes. Porque quando estava tudo escuro aqui, nada mudou. Tudo estava exatamente do mesmo jeito. Quando ficou tudo escuro, essa pilastra não desapareceu. Eu sei que você já sabia disso, mas usa a sua imaginação. Quando ficou tudo escuro, você já pensou se essa pilastra desaparece? Na verdade, eu e você sabemos que a luz e a escuridão não mudam as coisas, ela muda a nossa percepção. A verdade de Deus nunca muda. O que muda é se você enxerga ela ou não. O que muda é a sua capacidade de perceber se o que ele falou é para você ou não. Agora, há uma dinâmica importante na nossa capacidade de iluminar. Quando Jesus fala, vocês são luz do mundo. Você lembra como é que ele coloca? Ele fala assim, que a luz não pode ficar escondida, ao contrário. A luz deve ser colocada no lugar apropriado. A luz precisa iluminar. Só existe para esse propósito.
E assim ilumina todos os que estão na casa. E ele continua dizendo assim: brilhe a luz de vocês diante dos homens. Brilhe a sua luz diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifique ao Pai de vocês que está nos céus. Diga comigo: brilhe a luz de vocês diante dos homens. Ele está falando comigo, com você, então eu posso falar para você. Você pode falar para quem está do seu lado. Ele quer que a sua luz brilhe. Para quê? Para que vejam as suas boas obras. Interessante? Porque a dinâmica aqui está essa: se eu vou brilhar para que as pessoas vejam o que eu faço de certo, o que eu faço de bom, aparentemente eu estou recebendo, no final das contas, talvez alguma glória. Mas não, ele fala: e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus, ou seja, que glorifiquem a Deus. Quem é glorificado? Quem é a verdadeira luz? Jesus, Deus. Agora, quem deve brilhar? Não para a sua própria glória, mas para a glória de Deus? Você e eu. Nós precisamos fazer isso. André, vem cá, vou fazer a última analogia do dia ou da noite. Deixa eu explicar como é que essa dinâmica acontece. O mundo que nós vivemos está em trevas. Está todo mundo aí? Quem está com sono, diga amém. Ok? Está acabando? No momento em que eu ilumino a mim mesmo e eu cumpro esse versículo, as minhas boas obras aparecem. Você sabe que essa luz aqui em cima de mim, aparentemente é o que o versículo está querendo dizer. A luz deve brilhar para mostrar o que eu estou fazendo. Mas eu queria mostrar para você que não é exatamente disso que a Bíblia está falando aqui. Não é para trazer glória para mim, não é para você ver o que eu estou fazendo e eu acabar ganhando com isso. Você lembra que quando Jesus começa o Sermão da Montanha, ele começa falando assim, depois de falar as bem-aventuranças: quando vocês forem orar, não orem em praça pública para chamar atenção para você mesmo. Vai para o seu quarto e é você e Deus. E Deus que te vê no secreto te recompensará. Aqueles que oram para todo mundo ver que eles são espirituais, Jesus fala, eles já receberam a recompensa. Qual é a recompensa? A glória dos homens. E vale muito pouco. E tem pouca duração. Mas quando ele fala que Deus te recompensa o que você faz entre você e Ele, isso é muito forte. As nossas disciplinas espirituais são entre a gente e Deus. Ele fala, quando você for dar esmola, quando você for dar uma oferta, ninguém tem que saber o que você deu. Ninguém tem que saber que você deu 1 milhão, ou 5 mil, ou seja o que for. Você não tem que tocar trombeta. Olha como eu sou bom, olha como eu sou um abençoador, olha como eu ajudo na obra social. Senão, quando você faz isso, ok, as pessoas podem até achar que você é alguma coisa. Você está jogando luz sobre você mesmo, fazendo uma boa obra e atraindo atenção para si. Não, quando você fizer, ninguém tem que ficar sabendo e Deus te recompensará. Quando você jejuar, Jesus vai falando, né? Essas coisas todas, faça entre você e Deus. Então não é você jogar a luz para você mesmo. Um outro aspecto é que muitas vezes com a luz que nós temos, nós queremos jogar sobre o nosso irmão. Se a Bíblia está falando que a minha luz deve brilhar diante dos homens, deve ser isso, né? Eu jogo a minha luz, que é minha, nele, para que ele veja as minhas boas obras. Mas nesse momento, André, você consegue ver alguma coisa que eu estou fazendo? Não tem como, né? E glorifica ao Pai de vocês que está no céu. Na verdade, quando a minha verdade eu jogo na cara da outra pessoa, frequentemente isso é muito desagradável. Quando eu tento empurrar para outra pessoa o que eu acredito, quando ao invés de andar em amor e apontar na direção certa e ajudar ele a caminhar, eu pego o que eu acredito, o que eu penso e acredito que ele tem que ver como eu vejo e eu jogo a minha luz sobre ele, eu perco ele. Ao invés de atrair, ele é repelido. A luz não é para brilhar para mim, não é para jogar em cima do outro, é para apontar numa direção.
é para iluminar um caminho. Essa é a luz. Obrigado, pastor. Mas quando eu aponto a minha lanterna, a minha luz para Jesus, as pessoas agora podem ver o mundo de um modo totalmente novo, totalmente diferente. Se quiser acender tudo, pode, para o pessoal sair das trevas. Então, quando Jesus fala para mim e para você, assim brilhe a luz de vocês. Assim brilhe a luz de vocês. Deixa eu repetir, é Jesus que está falando, não sou eu. Você tem que assumir essa responsabilidade para você. Se você não é um cristão, você está liberado. Você não precisa. Mas se você é de Jesus, Ele está dizendo assim, num lugar que aparece, né? Num lugar onde você consegue iluminar, assim brilhe a luz de vocês diante dos homens. Eu termino perguntando, quando é que isso acontece? Quando é que você é brilhante? Quando é que você brilha? Quando é que você brilha? Se Jesus te fala, eu sou a luz do mundo, e você pode usar essa analogia, não tem problema, mas ele fala, você é a luz do mundo, ou seja, existe uma luz que está nele e que pode brilhar através de você. Então a analogia que a gente usou foi do sol. Você é como se fosse uma lua linda, extremamente clara, que é capaz de iluminar o caminho para quem precisa de um caminho iluminado. Assim brilhe a luz de vocês. Se Jesus é a luz do mundo e você é a luz do mundo, quando é que você brilha de verdade? Quando você imita Jesus, quando você faz o que Ele faria. E a gente poderia aqui destrinchar numa dezenas ou centenas de práticas que no seu dia a dia você precisa se perguntar, como é que Jesus faz isso? Como é que Jesus responde a isso? Como é que Jesus reage nesse caso? Como é que Jesus faria se Ele estivesse no meu lugar? Ou, para citar um famoso livro, Em Seus Passos, o que faria Jesus? Eu coloquei só 3 coisas. Quando você imita a Jesus, é que você se torna brilhante. E agora eu vou pegar pesado com você, antes de você voltar para casa. É quando você aceita pessoas inaceitáveis. Porque as fáceis de aceitar, você não precisa se esforçar muito. E não é isso que Jesus fazia o tempo todo? Eu podia trazer para você uma série de atributos de Jesus, para mostrar o brilhantismo dele, o brilho dele que é espetacular e sensacional. Mas eu acho que nada se destaca tanto quanto o fato de que ele sentava-se com pecadores. Era criticado por isso. Muita gente não gostava que ele fizesse isso. Tinha gente que até achava que ele era pecador também, porque se junta com pecador, deve ser pecador. E se em algum momento você ficou preocupado, eu não vou me juntar com aquelas pessoas porque eu não quero parecer que as pessoas vão achar que eu tenho alguma coisa a ver com eles. Jesus não tinha essa crise. Se alguém achar alguma coisa, ele aceitava. O que foi que eu vi esses dias? Tem alguns filmes, algumas séries que me fazem chorar. O André acha que eu não choro, mas eu choro. Você sabe o que mexe comigo profundamente? Deve ter uma história aí, eu não sei te contar, minha psicóloga vai te dizer, mas eu não sei. O que mexe comigo? Histórias de aceitação. De pessoas que eram rejeitadas e finalmente foram aceitas. Mexe muito comigo. Especialmente na família. De filhos que se sentiam completamente rejeitados e finalmente foram abraçados. De pais que acreditavam que tinham perdido toda a chance com a família, mas são recebidos de volta. Aceitar o que é inaceitável, não é aceitar o que fizeram de errado com você, eu acho que não tem como mesmo, mas aceitar pessoas é possível. Aceitar o que Jesus fazia tão bem, pessoas inaceitáveis. O cara vai trair ele daqui a 1 segundo e ele fala, amigo, aqui vens. O cara fugiu na pior hora, na hora mais escura da sua vida, ele foi embora. Negou ele 3 vezes. Jesus chega perto, eu quero que você tome conta de tudo.
É contigo mesmo, você vai continuar. Inaceitável, com certeza para mim e para você. Mas Jesus diz, não, eu consigo ver um pouco mais à frente. Quando você aceita agora, você não sabe o que vai acontecer amanhã, você não sabe. Não reduza pessoas que você conhece ao presente, existe um futuro. Você não sabe tudo o que vai acontecer, você nem conhece a história toda e você nem sabe o que vai acontecer. Quando é que você brilha? Quando você imita Jesus, quando você aceita pessoas inaceitáveis, quando você perdoa pessoas imperdoáveis. Mais uma vez, talvez você pensasse assim, André, você não podia ter trazido Jesus fez tantas outras coisas. Mas é isso mesmo? É, porque é isso que faz ele brilhar e eu e você brilharmos como ele brilha. O que fizeram com você pode ser imperdoável, mas a pessoa pode ser perdoada. O que fizeram contra mim pode ser que eu nunca esqueça e nunca consiga perdoar o fato e o ato, mas pessoas, assim como eu e você fomos, podem ser perdoadas. Você sabe quando é que você mais se parece com Jesus? E quando você brilha, quando você aceita pessoas inaceitáveis, quando você perdoa pessoas imperdoáveis, quando você abençoa quem não merece. Porque, em geral, para mim e para você, para ser abençoado, precisa merecer. É muito difícil a gente abrir mão dessa mentalidade meritocrática. Eu vejo isso todo dia na minha casa. Todo dia. Então, hoje é o dia do Davi lavar a louça. O da Rebeca lavar a louça. E a gente vai tratá-los com base nisso. Não lavou? Não vai ter isso, não vai ter aquilo. Tá certo. Bons pais sabem disciplinar os seus filhos, com certeza. Mas essa é a nossa esfera, essa é a nossa vida. Tem que merecer, tem que fazer por merecer. E é muito difícil eu me parecer com Jesus em momentos onde a pessoa não tem como merecer. E eu ainda assim abençoo. Eu desafiei algumas pessoas, talvez muitas, nesse Natal, a surpreender pessoas. Talvez lá na sua noite de Natal, ou em outro momento, até o final do ano, sei lá, em algum momento, surpreender pessoas que jamais esperariam que você fizesse algo bom por elas. E não é para a sua glória, mas é para que essas pessoas glorifiquem ao seu Pai que está nos céus. Nunca vai ser para a sua glória. Você vai ganhar alguma glória? Claro que vai. Mas é para que elas glorifiquem ao seu Pai que está nos céus e que está se revelando através da sua vida, que está brilhando através de você. Quando você abençoa quem não merece, porque mais uma vez abençoar quem merece é tão fácil. Opa, gostei do que você fez, vai ganhar um prêmio. Opa, detestei o que você fez, vai ganhar um prêmio. É estranho para a gente. Não faz sentido, parece injusto. E eu não estou sugerindo que você faça isso aleatoriamente, mas quem sabe o Espírito Santo vai te dirigir a brilhar na vida de pessoas que precisam de luz. Olha aqui para mim, não foi eu que disse isso, Jesus é que disse, você é luz nesse mundo. E esse mundo está afundado em trevas. A hora que você brilhar a sua luz, essas pessoas vão ver o que elas nunca viram antes. E se você é de Jesus, essa é a única coisa de verdade que revela isso. Não, pastor, eu só uso vestido lá no pé. Todo mundo sabe que eu sou crente. Não, eu saio de casa com a minha Bíblia debaixo do braço todo dia. Eu chego no meu trabalho, todo mundo sabe que eu vou fazer uma oração, ou que eu chego cantando corinho, todo mundo sabe que eu sou crente. Não, segundo Jesus, só uma coisa funciona. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Eu já preguei isso antes alguma vez aqui? Eu não lembro. Eu acho que já. Parece que é isso que mais interessa para ele, porque não é tanto o que você sabe, não é o quanto que você conhece da teologia, mas o quanto você pratica o que ele praticou.
Eu lembrei que esse ano, uma das frases que eu mais gostei num dos nossos cultos, alguém tirou uma foto e botou no Facebook, eu não lembro se é exatamente assim, mas eu acho que é. Ao invés, se a gente, ao invés de discutir sobre o que Jesus... se a gente fizesse o que Jesus fazia, ao invés de ficar discutindo sobre o que ele queria dizer, o mundo já teria sido transformado. Se a gente fizesse o que Jesus fazia, ao invés de ficar discutindo sobre o que ele queria dizer, o mundo já teria sido transformado. É por isso que eu insisto tanto nisso. Porque nós não queremos ser, nenhum de nós, eu espero que não, conhecedores da teologia. Nós queremos ser discípulos de Jesus. Nós queremos imitá-lo. Nós queremos verdadeiramente que a luz dele bata em nós e reflita na vida de pessoas que precisam, como um dia você precisou e essa luz brilhou para você. O meu papel como luz de Jesus não é tentar converter ninguém. Não sei se você sabia disso. É simplesmente aceitar pessoas inaceitáveis, perdoar pessoas imperdoáveis e abençoar pessoas que não merecem, e imitar Jesus, porque o resto ele sabe fazer bem melhor do que eu. Não é incrível que no final das contas Deus está interessado nos teus relacionamentos muito mais do que na sua disciplina espiritual. Ele está muito mais interessado nos seus relacionamentos do que o quanto você ora e o quanto você lê a sua Bíblia, embora isso seja fundamental. Para Jesus o que interessa é isso. É só assim que você realmente brilha nesse mundo. Você recebe essa palavra hoje? Amém? Eu espero que sim. Mas vai dar trabalho. Se você receber essa palavra de verdade e disser, eu preciso praticar, não pode ser só algo que eu sei, vai te dar trabalho. Mas olha, vai te trazer grande recompensa. Ele é poderoso para fazer muito mais do que você imagina. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar juntos? Hoje eu inventei muita coisa, muito teatro, luzinha para cá, luzinha para lá. Mas eu acho que você não vai esquecer. Acho que você vai lembrar que as trevas são reais. São reais. Quando fala trevas, não pensa, é o mundo mal. Não, trevas é não saber. Um dia você não sabia. Quantos estão felizes porque agora você sabe? E agora que você sabe? Jesus fala, deixa essa luz brilhar. E brilhar a luz não é tentar fazer com que os outros saibam que você sabe, forçando eles a acreditarem no que você acredita. Não. É imitando. Sendo, na prática, um espelho do teu Senhor. É isso que funciona. Porque não é fácil chegar à constatação, é isso mesmo, né? Não é fácil constatar quantas pessoas já estiveram sentadas nessas cadeiras, em outras cadeiras, em todas as igrejas desse planeta, e não estão mais. Não é porque elas deixaram de acreditar. Algumas sim, mas a maioria não. Mas é porque elas não conseguiram conceber o Cristo das Escrituras com os cristãos. Nós começamos a valorizar demais a letra, a teologia, a minha convicção, as minhas crenças, e deixamos cada vez mais de lado a prática simples da aceitação, do amor. Quando eu falo aceitação, você entende o que eu estou dizendo? Eu não estou dizendo que você tem que aceitar o mundo, eu não estou dizendo que você tem que aceitar o que as pessoas fazem. Eu estou falando de aceitar como um dia você, com todo o seu pecado, foi aceito. Atrair pessoas antes de tentar influenciá-las. Amar e perdoar antes de acreditar que elas precisam acreditar em alguma coisa, ou que elas têm que fazer alguma coisa, que elas precisam crer, que têm que obedecer à palavra. Jesus nunca começou por aí. E se a gente conseguir ser essa igreja, se a gente conseguir dar esses passos, a gente vai ter muita luz brilhando aqui. E é só isso que a gente
interessa. Amém? Então, quando eu orar agora, eu costumo dizer que a gente não precisa demorar na nossa oração, a gente pode orar uma oração rápida, mas precisa ser sincera. Então eu queria que você orasse uma oração sincera, dizendo: Senhor, eu quero isso. Se é o seu caso, eu quero brilhar a tua luz na minha vida, e eu não sei exatamente como, mas eu queria que o Senhor me mostrasse e que me desse a coragem para imitar Jesus, especialmente porque eu sei que não é fácil. Eu acho que Ele vai ouvir a sua oração. Ore comigo. Pai, em nome de Jesus, nós confiamos em Ti, Senhor. Nós cremos na Tua presença aqui nesse lugar. Senhor, obrigado, porque Jesus é a luz da vida, e por causa dEle nós temos vida, a verdadeira luz, luz de todo mundo, de todas as nações, de todos os homens, só o Senhor. Mas nós, assim como João, podemos ser testemunhas, podemos ser reflexos dessa luz, podemos apontar nessa direção. Ajuda-nos a entender como nós podemos fazer isso, Senhor. Ajuda-nos a entender a simples mensagem da Tua palavra. Quando o próprio Senhor diz a mim e a todos nós aqui: assim brilhe também a luz de vocês sobre todos os homens, para que eles vejam as suas boas obras e glorifiquem ao seu Pai que está nos céus. Se a gente levar isso para casa hoje, e mesmo que a gente não consiga praticar imediatamente, se a gente só pensar e pedir: Senhor, me ajuda, pode ser transformador na nossa vida. Então essa é a minha oração. Ajuda-nos, Senhor, a sermos luz. Dá-nos coragem para sermos luz. Dá-nos oportunidades de sermos luz e de imitar o nosso Senhor. E vamos sempre Te dar, Pai, toda a honra e toda a glória para sempre, em nome de Jesus. Amém. Você pode louvar Ele com a sua voz, com as suas mãos.